É com muito carinho que eu vou decorrer para vocês e demonstrar para vocês aquilo que eu faço e aquilo que eu tracei, não da minha cabeça, obviamente, mas de acordo com os manuais e as evidências científicas mais atualizadas, preconiza que a gente faça ao longo de um pré-natal. Bom, então para que a gente entenda um pouquinho mais sobre a gravidez, é importante dizer que a gravidez ela é um período que compreende do momento em que você descobre que está grávida até 42 dias depois que o bebê nasce, que é o puerpério, né? Período puerperal. Porém, no período gestacional especificamente, a gravidez ela pode ser distribuída em 3 períodos para que fique mais didático, para que fique mais compreensível. Mesmo sabendo que a gravidez não dura exatamente 9 meses, ela vai um pouco mais, né? A gente sabe que as gravidezes que terminam com 42 semanas, ela dura um pouco mais do que 9 meses, mas de forma didática ela é distribuída em 3 períodos. Porque são nesses períodos em que existem exames pré-determinados para que a gente consiga vigiar de forma com mais qualidade e com mais atenção esta gestação. Então existe o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre de gravidez. Tá? Mas isso é uma distribuição didática, não tem nada especificamente marcado para esses 3 trimestres. Porém, os exames laboratoriais, por exemplo, que são realizados na gravidez, preconiza-se que ele seja feito pelo menos, olha só, é pelo menos, não obrigatoriamente somente nesses 3 trimestres, mas pelo menos no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Para quê? Para que a gente tenha um panorama ao longo de toda a gestação de como ficou o organismo desta mulher, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista das doenças que podem aparecer ao longo do pré-natal e também das sorologias, que nós vamos falar um pouco mais adiante, né? Que são as doenças que podem trazer complicações para o bebê. Então, nós distribuímos essa bateria de exames e repetimos aquilo que a mulher ainda não tem imunidade nesses 3 períodos. E alguns exames a gente ainda precisa repetir um pouco mais, nós vamos falar um pouquinho deles um pouco mais adiante, ok? Mas no primeiro, segundo e terceiro trimestre a gente precisa de ter uma amostra destes exames. Quando que eu devo realizar em cada um destes períodos? Existe um período correto? Sim, existe. A primeira bateria de exames, ela precisa ser realizada logo que você descobre a gravidez? Não, por que não? Porque hoje em dia é muito comum as mulheres descobrirem a gravidez muito cedo, muito precocemente, com acesso cada vez mais a diagnóstico precoce de gravidez, elas já conhecem mais o seu corpo, hoje em dia elas descobrem a gravidez muito cedo, às vezes até antes da menstruação atrasar. Então, consequentemente, ela acaba tendo uma descoberta da gravidez muito cedo. E se ela correr e fizer logo os exames, então às vezes eu pego o paciente no pré-natal com 5 semanas de gravidez, às vezes 6 semanas de gravidez ou quase 6 semanas. Então a gente nem ouviu o batimento cardíaco ainda do bebê, eu não posso fazer exames de sangue? Olha, poder pode, mas não tem a ver com ouvir ou não ouvir o batimento cardíaco do bebê, mas tem a ver com o período em que eu quero estudar quais as repercussões o seu organismo está sofrendo com aquela gravidez. Então, se eu corro e faço este exame logo muito cedo, eu ainda não tenho a repercussão deste organismo com os hormônios da gravidez e as mudanças que a gravidez vai trazer. Então, por exemplo, o hormônio tireoidiano, a glicemia, ela pode se alterar no decorrer da gravidez por causa desses hormônios da gravidez. Então, não tem por que eu sair correndo e fazer o exame logo muito cedo. Então, o ideal é que a mulher faça a primeira bateria de exames ali em torno de 6 semanas de gravidez, entre 6 e no máximo 8 semanas. Também não pode ser muito tarde, porque senão passa o primeiro trimestre e é um período em que a gente pode tratar um monte de alterações caso essa mulher não tenha vindo de uma consulta pré-concepcional feita previamente. Porque se ela tiver vindo, teoricamente ela chegou neste período já preparada. Agora, se ela não veio de uma consulta pré-concepcional, ela precisa se preparar para mudar. O quão antes ela descobrir as alterações que ela apresenta nesta gravidez, ela consegue mudar algumas coisas ainda há tempo de trazer repercussões ou trazer menor repercussão para o organismo dela e também para o bebê, ok? Então isso é muito importante, o período ideal de realização destes exames. E quais são os exames? Então vamos lá. A gente precisa, primeiro, no hemograma, estudar qual é o estado infeccioso desta mulher, através da avaliação dos leucócitos e a distribuição desses leucócitos, se essa mulher tem os leucócitos distribuídos de forma coerente ou se ela tem ali, já naquela amostra, um exame que mostra que ela tem mais alterações
eosinofílicas, que são as alterações de células específicas do sistema imunológico, que fala a respeito de alergias ou de infecções parasitárias, por exemplo. Ou se não, se ela está tudo normal, mas as plaquetas, como estão? A gente também consegue avaliar as plaquetas através do hemograma. Então o hemograma vai nos mostrar se as plaquetas estão em níveis adequados, se elas estão suprimidas e, consequentemente, essa mulher tem mais chance de sangramentos no futuro, ou se elas estão muito alteradas, muito elevadas e essa mulher tem mais chance de ter doenças de coagulação, por exemplo, ao longo da gravidez. Então eu também consigo ver. Mas, de todo, o mais importante a gente avaliar no hemograma é a concentração de hemoglobina e o de hematócrito, que são as células vermelhas do sangue. E ali eu consigo ter uma ideia de se essa mulher está anêmica ou se ela não está anêmica. Por quê? Porque a anemia ela é uma das doenças que mais repercute ao longo da gravidez e é a mais comum. Dentre as sorologias, eu preciso avaliar HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, além do HTLV, que pode ser pesquisado em pacientes que têm a promiscuidade sexual, por exemplo, e que essa mulher tem risco de ter essa doença que é uma semelhante ao HIV. Bom, essas sorologias, elas são importantes, por quê? Porque muitas das vezes essa mulher vem de anos, ou às vezes ela nunca avaliou essas doenças sexualmente transmissíveis anteriormente. E às vezes ela nunca teve outro parceiro, além do seu esposo ou além do pai do bebê, mas às vezes o seu parceiro já teve outras parceiras e também nunca investigou essas doenças. Como essas doenças elas são tratáveis ao longo do pré-natal e a gente tem medidas para evitar que o bebê seja cometido com essas doenças, a gente precisa conhecê-las ao longo do pré-natal. E estes também são repetidos nos 3 trimestres. Bom, a gente precisa de uma amostra de urina para avaliar toda a sedimentoscopia, como estão as amostras, as células urinárias, como é que está a característica desta urina, o pH desta urina, qual o maior ou menor risco desta mulher desenvolver infecções urinárias ao longo da gravidez, já que é uma doença extremamente importante, né, de descobrir. E essa amostra de urina também vai ser realizada uma urocultura desta amostra, e com isso eu vou saber se essa mulher tem crescimento ou não de bactérias na urina nesta amostra, ok? Além disso, nós vamos avaliar toda a parte metabólica, os macro e os micronutrientes, e também vamos avaliar a presença dos minerais, a concentração dele e dos metais pesados, porque a gente sabe que eles estão diretamente relacionados à má ou à boa absorção, né? Tem algumas vitaminas, alguns nutrientes que dependem de concentrações desses minerais ou de metais, né, para uma melhor absorção. Então a gente precisa avaliar toda essa parte metabólica, nutricional, também nestes 3 trimestres, para a gente ver como está o organismo da mulher. E aí, dentre essas partes metabólicas, a gente tem ferro, vitamina D, vitaminas do complexo B, magnésio, cálcio, zinco, selênio, ômega 3 e vários outros macro e micronutrientes. Eu trouxe aí alguns exemplos, mas estes precisam ser avaliados nos 3 trimestres, porque eles são os marcos mais importantes, ok? Lembre que na aula anterior nós deixamos um manual com o que é o cartão da tentante, e se você baixar lá, você vai ver quais são as concentrações ideais de cada um desses marcadores para que você consiga checar se o seu está em níveis adequados ou não e conseguir trazer isso para o seu médico, né? Conseguir apresentar isso para o seu médico. Doutor, mas você está me dizendo que eu devo checar para o médico? Olha, gente, eu estou te dizendo que eu pego com muita frequência pacientes com alterações muito importantes, assim, muito clássicas, e que o médico não deu a menor importância, tá? Então é importante sim você pelo menos alertar. Se você sabe que não está em níveis adequados, você pode sim alertá-lo. Doutor, olha, eu estou achando que esse nível não está muito baixo, o que você acha? E se caso ele não concordar com essa avaliação, você pode aí pegar a opinião de um outro profissional, de um outro especialista, de repente passar por uma avaliação metabólica melhor com um especialista que é um nutricionista ou um nutrólogo, por exemplo, ok? O TTGO ou TOTG, que é a mesma coisa, que é o teste de tolerância oral à glicose, que é a famosa curva glicêmica, ele deve ser aplicado especificamente entre 24 e 28 semanas, então nós destinamos este período para a coleta da segunda bateria de exames. E por que este período? E por que somente neste período? Porque os estudos feitos com este exame, ele avaliou que quando eu aplico 75 gramas de glicose nesse organismo, eu preciso ter uma área placentária específica,
uma espessura placentária específica para que eu consiga ter a amostra e o resultado que eu estou buscando. Então, se eu faço este exame muito posteriormente, depois de 30, 32 semanas, eu tenho uma área de placenta tão grande que eu não sei se o resultado que o laboratório me trouxe, se é um resultado fiel ou não. Então é por isso que precisa de um período específico, porque depende da espessura e do tamanho da placenta para eu saber qual resultado este exame está me trazendo, ok? Então é muito importante que ele seja neste período. E ele é um exame de rastreio, ele não deve ser repetido nos 3 trimestres, ao contrário dos demais, que precisa ser repetido em todos os trimestres. Tá? O teste de tolerância oral à glicose ele é um exame de rastreio, então ele não tem que ser repetido em hipótese alguma. Dentre as ultrassonografias, é muito importante que ao longo do pré-natal você realize ultrassons que são específicas para determinada situação. Então eu vou explicar cada uma delas para que você consiga entender. A primeira ultrassonografia ela pode ser realizada ali logo que o coraçãozinho do bebê começa a bater. Aliás, né? Antes disso já está batendo, mas ainda não conseguimos detectar a ultrassom. A partir de 6 semanas de gravidez, a gente já consegue detectar o batimento cardíaco do bebê. Porém, pessoal, é muito difícil determinar com muita precisão a idade gestacional pelo ultrassom através de um embrião que ao ultrassom a gente não consegue definir ainda especificamente a posição longitudinal, porque com 6 semanas ele é muito pequenininho. Se você for abrir aí um ultrassom com 6 semanas, você vai ver que o embrião é muito pequenininho. A gente não consegue determinar especificamente a medida correta de forma longitudinal. Então eu vou dar um exemplo para que vocês vejam. Imagina que o embrião é este meu mouse aqui. Então eu tenho que medir, a medida correta, ela vai de uma extremidade até a outra, que a gente chama isso de comprimento cabeça-nádega. Então eu preciso que o embrião esteja de forma longitudinal para que eu consiga estudá-lo de maneira adequada. Então se eu medir diagonalmente, eu vou ter uma outra medida. Se eu medir transversalmente, eu vou ter uma outra medida. E com 6 semanas o embrião é tão pequenininho que eu não consigo definir a posição. Agora, com 7 semanas para frente, ou seja, um embrião que mede mais do que 1 centímetro, ele já é um embrião que eu consigo definir com precisão onde é a cabeça, onde é o bumbum, e com isso eu consigo traçar uma reta entre a cabeça e o bumbum, e a gente chama isso de comprimento cabeça-nádega. O comprimento cabeça-nádega, feito tão precocemente, em torno de 7 a 8 semanas, a gente tem uma medida que pode ter uma variação de apenas 3 dias, ok? E até quando eu tenho essa medida fiel? Até cerca de mais ou menos 10 semanas. Olha, eu tenho aqui para apresentar para vocês, este é um embriãozinho de 10 semanas. Vou botar na minha mão para vocês visualizarem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Bom, vou colocar aqui no fundo preto para vocês verem. Ó, esse é um embrião de 10 semanas. Olha só. Acho que vai desfocar, né? Bom, é uma imagem, né, claro, de gesso, mas que com todos os detalhes, tamanho específico de um embrião de 10 semanas. E aí, ó, a gente precisa que este embrião esteja numa posição em que eu consiga visualizar o bumbum e a cabeça para medir o tamanho que compreende entre o bumbum e a cabeça, que a gente chama de comprimento cabeça-nádega. Então, se eu tenho um embrião muito pequenininho, eu não consigo identificar corretamente qual é a posição que ele está. Então eu posso estar medindo o bebê, por exemplo, assim, de lado, eu posso estar medindo assim. Então acaba que se eu não tiver o bebê na posição correta, eu tenho uma falha na medida. E esta falha na medida pode comprometer o cálculo da idade gestacional. Eu também posso calcular a idade gestacional, a gente vai ver lá na frente, pela data da última menstruação, mas vocês vão ver que existem variações e a gente vai te falar o porquê que é importante que o primeiro exame de ultrassom seja bem precoce, porém não antes de 7 semanas. Em torno de 7 a 10 semanas é o ideal, ok? Porém é possível a partir de 6 semanas, sim. E ele serve para identificar a gravidez, se a gravidez está em loco, ou seja, se ela está dentro do útero, se ela não está fora do útero, em qual condição essa gravidez está, se é uma, se são duas ou mais, ok? Então é muito importante a gente ter um exame de primeiro trimestre feito precocemente, em torno de 7 a 10 semanas de gravidez. Já o segundo ultrassom a ser realizado no pré-natal, ele é o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Ele deve ser realizado sempre em torno de 11 semanas a 13 semanas e 6 dias.
Eu sempre coloco entre 12 e 13 semanas, porque fica ali uma margem totalmente segura para que você consiga realizar adequadamente este exame. Qual o objetivo deste exame? Todo mundo conhece este exame como o exame de translucência nucal. O que seria a translucência nucal? A translucência nucal é um acúmulo de líquido que acontece na nuca do bebê. E todo líquido ao ultrassom, ele é visto como preto. Então a gente chama isso de translúcido, ou seja, o som penetra com facilidade no meio líquido. Então, quando eu emito uma onda de ultrassom naquele local, eu tenho uma imagem que ela apresenta para mim em preto. Então, por isso é chamado de translucência nucal. Agora, a translucência nucal, ela é apenas um de vários marcadores que podem ser analisados neste período. Então, não adianta você realizar somente a translucência nucal. É importante eu avaliar o desenvolvimento do cérebro do bebê, que já é totalmente possível ver neste período. É importante eu avaliar como está o coraçãozinho do bebê. É importante eu avaliar como está o ducto venoso, que é um vaso específico que fala a respeito de malformações do coração do bebê. É importante eu ver a saída dos grandes vasos, é importante eu ver a saída do cordão umbilical no abdômen do bebê, os órgãos do bebê, pulmão, os rins, a distribuição dos vasos em volta da bexiga, a posição do estômago, o diafragma. Tudo isso é possível ser avaliado no morfológico de primeiro trimestre. Os membros, a posição da genitália, do tubérculo genital, para a gente ter uma ideia da genitália, se ela está sendo formada de maneira adequada ou não. Isso pode ser feito comparado futuramente com o próximo exame. Então, o exame de primeiro trimestre, morfológico de primeiro trimestre, ele é extremamente importante, não só para traçar o maior ou menor risco deste bebê ter doenças genéticas cromossomiais, como, por exemplo, síndrome de Down, caso alguma dessas alterações apareçam, seja da translucência, ou seja da ausência do osso nasal, ou qualquer outra alteração. Tá? Mas não só para isso, mas para eu também saber como está o desenvolvimento anatômico inicial deste bebê. Vai mudar alguma coisa, Frederico? Não, não vai. Mas eu consigo já prever se esse bebê tem maior ou menor chance de ter doenças no futuro. Doenças ao longo do pré-natal ainda que serão descobertas, como alterações cardíacas, por exemplo. Ok? Ali em torno de 14 a 18 semanas, existe um ultrassom que serve para avaliar o Doppler, e este Doppler avalia o maior ou menor risco de doenças hipertensivas na gravidez. O maior ou menor risco de você desenvolver alterações da pressão arterial na gravidez. Eu posso antecipar este Doppler e estudá-lo no primeiro trimestre, no ultrassom morfológico entre 12 e 13 semanas? Posso. Mas, se ele apresentar alguma alteração, e dependendo da alteração que ele apresente, eu posso ter que repeti-lo um pouco mais adiante, ok? Então, ali entre 14 e 18 semanas. Lembrando que a sexagem fetal, ela pode ser feita em torno de 16 semanas de gravidez. Então, a gente normalmente coloca todas essas avaliações para serem feitas juntas, para que eu consiga ter uma maior concentração de análise em um único exame, para não precisar de fazer um exame com 12, outra com 13, outro com 14, aliás, outra com 16, ok? Então eu consigo ter esta avaliação através deste Doppler feito entre 14 e 18 semanas. Os próximos exames, a ultrassom morfológica de segundo trimestre, que é feito entre 20 e 24 semanas, a gente sempre coloca ali em torno de 22 semanas, que é o meio termo disso. E este ultrassom serve para ver toda a parte anatômica que não foi vista no morfológico de primeiro trimestre e que agora pode ser vista de forma mais clara, mais fácil, porque agora está maior. Por exemplo, o coração do bebê, a formação dos ventrículos cerebrais, a circulação e a disposição de sangue não só no cérebro, mas em todos os segmentos do bebê, a formação do coração do bebê, dos vasos que saem do coração do bebê, e vários outros aspectos do ponto de vista anatômico. É um momento para a gente destrinchar toda a anatomia do bebê, estudar com detalhes toda a anatomia do bebê. Tudo pode ser visto neste exame, Frederico? Não, tem coisas que a gente não vai conseguir avaliar neste exame. Mas este é o melhor período em que o bebê não está nem grande demais, nem pequeno demais para estudar a anatomia do bebezinho. Neste período também é muito importante a gente complementar através de um exame endovaginal, a avaliação do colo do útero da mulher.
Porque esta avaliação do colo do útero vai traçar o maior ou menor risco desta mulher ter parto prematuro. A gente sabe que os colos que têm menos de 2,5 centímetros medido nesta fase é um colo que traz o maior risco para esta mulher ter parto prematuro. Com isso, eu consigo poupá-la desses riscos através da suplementação de progesterona ou até mesmo de repouso, algum tipo de repouso físico, para que eu tenha um menor encurtamento deste colo do útero ao longo da gravidez, para que eu consiga aumentar a chance desse bebê não nascer prematuramente, ok? Então é muito importante neste período eu fazer o estudo do colo do útero da mulher. A partir daí, pessoal, em torno de 26 semanas, a gente consegue ter uma ideia de como o bebê vai se manifestar, ele vai chegar na curva de crescimento. Olha bem a palavra que eu utilizei, é uma análise da curva de crescimento do bebê. E o que é uma curva? A gente sabe que, geometricamente, qual que é a definição de uma reta? Não é a ligação de dois pontos? Então, se eu seguir a teoria do SUS, em que eu só devo realizar 2 ultrassons na gravidez, eu tenho como saber com a curva de crescimento do bebê? Claro que não. Por quê? Porque não é uma curva. A ligação de 2 pontos é uma reta. Isso não é uma curva, ok? Então, para que eu tenha uma curva de crescimento do bebê, eu preciso avaliar alguns períodos específicos, e aí a gente destina o período entre 26 e 28 semanas como o primeiro período para se estudar o bebê do ponto de vista do crescimento fetal. Quando a gente fala de crescimento fetal, não estou falando necessariamente de fêmur, de abdômen ou só de cabeça. A gente fala de um conjunto de medidas. Mas dessas medidas eu tenho parâmetros mais importantes, como por exemplo a circunferência abdominal. Então eu começo a partir daí, de 26 a 28 semanas, a avaliar como este bebê vai chegar nessa curva de crescimento, para daí eu conseguir acompanhar este bebê ao longo das próximas fases da gravidez. Então, para que eu tenha uma boa análise, eu tenho que ter no mínimo 3 exames deste período. Eu sempre coloco entre 26 e 28 semanas, entre mais ou menos 30 e 32 semanas, e depois, posteriormente, entre 36 e 38 semanas. Assim eu tenho as 3 medidas e com isso eu tenho um bom traçado de curva de crescimento do bebê. É claro que se ele tiver alguma alteração, seja para mais ou para menos, no crescimento, eu posso ter que antecipar estes exames futuros e fazê-los mais vezes, em 15 dias, em 21 dias, ou seja, em 2 a 3 semanas, eu posso ter que repetir para acompanhar o crescimento deste bebê, ok? É muito importante a gente saber que no período entre 26 e 28 semanas, eu também posso estudar não só a anatomia, que já foi estudada no morfológico, mas agora eu consigo estudar o funcionamento do coraçãozinho do bebê. Então existe um exame chamado ecocardiografia fetal, que é quem realiza, não é o mesmo ultrassonografista que estuda o bebê. Quem faz o eco fetal normalmente é um médico cardiologista pediátrico, ou seja, aquele profissional que especializou em pediatria e depois em cardiologia e depois ainda se especializou em ultrassom cardiológico fetal, ok? Então este profissional ele tem autonomia para estudar não só a anatomia do coraçãozinho, mas também o funcionamento desse coração, ok? E o melhor período para se fazer isso é entre 26 e 28 semanas. E aí, além da análise do crescimento, que também é feito neste período, eu consigo avaliar o líquido amniótico, o funcionamento dessa placenta, a vascularização dessa placenta, e é o primeiro momento que eu consigo ali começar a fazer uma boa imagem de 3D, 4D, 5D, para quem deseja ali ter uma fotinha do bebê. Ainda é um bebê muito magrinho, né, pequenininho, então aquela aparência de bebezinho mesmo, bochechudinho lá no 3D, a gente vai ter mais à frente. Mas nesse período eu já consigo ter uma imagem ali bem legal do bebê quando eles colaboram, né? A gente precisa de líquido amniótico para formar essas imagens, então nem sempre o bebê, além dele poder não estar na posição adequada, ainda pode ter umas mãos na frente, perna, joelho, enfim, e ainda ter pouco líquido, ou seja, nada cooperando para que a gente faça uma boa imagem de 3D. Mas é um bom período para se tentar fazer esta imagem. O próximo exame, como eu disse, é entre 30 e 32 semanas e avalia-se as mesmas coisas. O crescimento do bebê, seu desenvolvimento e os fluxos de sangue na placenta, no umbigo e no cérebro do bebê, para a gente ter uma ideia de como que o bebê está sendo perfundido. Mas também eu consigo avaliar o líquido amniótico. E mais uma vez, uma oportunidade para a gente criar e fazer uma foto
3D, 4D. Todas as minhas pacientes eu passo o pré-natal todo tentando fazer foto do bebê, né? A gente sabe já e várias vezes a gente consegue e tira foto e eu dou para as pacientes. Eu faço sempre aqui no meu aparelho as imagens de 3D, 4D dos bebezinhos. Bom, e o terceiro e teoricamente o último exame desta curva é o de 36 a 38 semanas, que é a nossa terceira avaliação do crescimento fetal. Então eu tive um primeiro momento lá no início, de 26 a 28, um segundo ponto na curva lá entre 30 e 32 semanas, e agora de 36 a 38 semanas para a gente ter uma ideia de como está o líquido amniótico, como está a hemodinâmica desse bebê, os fluxos sanguíneos e como esse bebê vai se comportar aí nessa reta final até nascer, que provavelmente acontecerá nas próximas semanas pela frente. Então é como a gente sabe como a gente traça o peso do nascimento, os fluxos sanguíneos para o nascimento, é tudo neste período, ok? E quase sempre ele é o último exame de ultrassom, a não ser que essa gravidez ele se prolongue até 41 semanas, onde eu preciso fazer uma nova avaliação, né? Que são os outros ultrassons e alguns que podem ser repetidos. Além do comportamento inadequado do bebê com relação ao seu crescimento, fazendo com que a gente precise de novos exames nesses intervalos, então se o bebê está normal entre 26 e 28 semanas, mas com 30 semanas ele ficou pequeno demais para o que a gente esperava, eu posso repeti-lo ao invés de 36 a 38 semanas e eu perder o time de tratamento, eu posso repetir, por exemplo, se ela fez com 30, eu repito com 32, com 33 semanas, e se esse bebê não tiver respondido bem às novas mudanças que nós fizemos do pré-natal, do ponto de vista metabólico, nutricional, por exemplo, quando é o caso, ou de melhora da perfusão placentária, por exemplo, então se eu não tenho uma mudança muito importante, eu já consigo prever aí como esse bebê vai se comportar no restante da curva, ou se eu tenho alguma coisa para mudar e para tratar. Ok? Então, quanto mais cedo eu enxergar essas alterações, mais rápido e melhor eu vou conseguir conduzir esse caso. Então, às vezes, eu não vou deixar para repetir o exame só com 36 semanas, eu repito menos vezes, ok? E, de igual modo, exames que são considerados extra são aqueles que são necessários para algumas pessoas e que somente vão ser aplicados caso essa mulher esteja nessa situação. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê com alteração de crescimento, eu posso precisar de exames para avaliar especificamente o líquido amniótico. Eu posso precisar de exames para avaliar especificamente o bem-estar do bebê, chamado perfil biofísico fetal. Ou então, se essa mulher chegou a 41 semanas de gravidez, eu também posso precisar de exames para avaliar como esse bebê está ali, já que está tudo tão avançado, já está tão na reta final e até hoje, e até agora, nada desse bebê entrar em trabalho de parto. Então eu posso precisar avaliar como esse bebê está do ponto de vista hemodinâmico e de saúde, para que eu consiga esperar com tranquilidade nesta última semana, fazendo ali os protocolos de indução do parto dali para frente, ok? E com segurança conseguir acompanhar essa gravidez até que ela chegue a 42 semanas, pelo menos. Tudo bem? Então, são exames extras, mas que são importantíssimos para situações específicas. Bom, a data provável do parto, ela pode ser avaliada de duas maneiras. Através da data da última menstruação ou através do primeiro ultrassom. Então, se eu tenho um primeiro ultrassom realizado e eu tenho uma avaliação do bebê de forma longitudinal, adequada, ali no primeiro trimestre, eu estou vendo que a medida está adequada, eu estou vendo que foi feito ali entre 7 e 10 semanas. Este ultrassom, pessoal, ele dá uma média de erro de apenas 3 dias na idade gestacional. Então, quando ele define que você tem ali, eu fiz o exame e estava com 8 semanas e 3 dias na medida. Então, pode ser 8 semanas, como pode ser 8 semanas e 6 dias. Dá apenas 3 dias de erro para mais ou para menos. Ok? Agora, e com isso eu consigo calcular a data provável do parto, que é o dia que você faz 40 semanas, tá? Na verdade, essa data eu brinco, eu falo que na verdade ela é a data improvável do parto, né? Porque se a gente tem ali o período entre 37 semanas, que o bebê não é mais prematuro, até 42 semanas em que ele pode nascer, o dia que faz 40 é só um dia. Então, ou seja, entre quase 30 dias eu tenho um único dia para o bebê acertar e nascer, né? Na verdade, a gente sabe que a maioria nasce em torno de 40 semanas mesmo, por isso é denominado a data provável do parto. Eu costumo falar, inclusive, que é o período provável para o parto. No meu cartão de pré-natal, por exemplo, inclusive ao invés de estar DPP, está PPP, que é período provável para o parto. E, inclusive, já vou até mudar para o próximo, vai ser PIP,
que é o seu PIP. Qual é o meu PIP? O PIP é o período ideal para o parto, e não, na verdade, o período provável, nem o período, enfim, data provável, nada disso, ok? Porque não tem nada de provável que vai nascer nesse dia, ok? E a data da última menstruação, Frederico? Olha, se eu tenho os 3 últimos ciclos menstruais antes de engravidar, perfeitamente corretos, sem influência hormonal, eu não estava usando anticoncepcional, eu não usei pílula no dia seguinte, eu estou limpo de qualquer alteração hormonal nos últimos 3 meses antes de engravidar, e o meu ciclo estava regular, ou seja, ele estava correto, se comportando de maneira adequada, esta data também pode ser uma data confiável. Mas todo mundo sabe, né? Se eu der alguns exemplos aqui, por exemplo, eu passei por um estresse muito grande, a minha menstruação desceu. Nem era o período, mas eu perdi, sei lá, minha mãe, fiquei tão abalada emocionalmente que a menstruação desceu. Eu tive um período de prova na faculdade que acabou, era para eu menstruar, acabei nem menstruando, eu fiquei tão ansiosa, tão nervosa com aquilo, não menstruei. Ou então eu viajei para outro lugar e aquele estresse, as novidades, mudanças e etc, acabou que afastou, atrasou minha menstruação. Ou seja, a menstruação de uma mulher, ela é tão influenciada por vários meios externos, aquilo que você come, período de frio muito intenso ou de calor muito intenso, mudança drástica na temperatura. Então, por exemplo, eu vivo num lugar de muito verão intenso, mas aí eu viajei numa determinada fase do meu ciclo para um lugar de muito inverno, peguei muito frio por muito período de tempo, 4, 5, 6 dias, e com isso mexeu com seus hormônios e pode ter atrasado 1, 2 dias. Então, ou seja, o seu organismo ele é tão influenciável pelos meios externos que pode ter uma variação da sua data da última menstruação com a data da gravidez de até 7 dias. Ou seja, o espermatozoide dura 2 dias, o óvulo dura mais ou menos 2 dias. O ciclo pode ter influência aí dos meios externos de mais ou menos 1 a 2 dias. Se eu somar isso tudo, já dá uns 5, 6. Ou seja, se eu tenho algo que é o ultrassom de primeiro trimestre, que ele me dá um erro de apenas 3 dias, e eu tenho a data da última menstruação, que me dá um erro que pode chegar até 7 dias, qual que você acha que a gente deve usar? É claro que é o primeiro ultrassom. Porém, muito embora, tem pessoas que não têm o ultrassom feito tão no momento certo. Às vezes foi feito muito cedo, antes de 6 semanas, ou às vezes foi feito muito tarde, depois de 10, 12 semanas. E com isso o embrião já está muito grande, ele já estica todo, então as medidas também podem não ser corretas. Agora, se eu tenho uma medida correta, eu preciso confiar de que aquela medida ela é a medida ideal para datar a gravidez, se comparada à data da última menstruação. Ok? Então, assim que a gente define a idade gestacional. Bom, como que eu distribuo as consultas ao longo do pré-natal, Frederico, de forma ideal? O ideal, preconizado pelo Ministério da Saúde, é que a mulher tenha pelo menos 6 consultas de pré-natal e que essas consultas estejam distribuídas ao longo do pré-natal de forma não equilitária. O que significa isso? Não precisa ser distribuída em todo o pré-natal de forma igual. Ela precisa ser menos consultas no começo e mais consultas no final, porque as intercorrências que surgem normalmente é no final. Então eu preciso que no final tenha mais consultas de pré-natal do que no começo. Então é importante você ter uma consulta no primeiro trimestre, que é quando vai ser solicitado todos esses exames que eu te disse. É importante que você tenha pelo menos 2 consultas no segundo trimestre e que as outras consultas sejam todas no terceiro trimestre. Eu sei que é possível fazer um pré-natal de qualidade, no mínimo 8 consultas, acho menos do que 8 consultas não fica um pré-natal adequado, muito embora o Ministério da Saúde fala que tem que ser no mínimo 6, a gente sabe que isso está aquém, porque na verdade ele não vai conseguir ofertar muitas consultas, porque é uma luta danada marcar uma consulta dessas no SUS, mas a gente sabe que 6 é muito pouco. O ideal seria no mínimo 8 consultas e ao mesmo tempo eu acho que mais do que isso seria completamente desnecessário, desde que esteja distribuído de forma adequada, como eu disse anteriormente, ok? Então no começo eu tenho ali períodos que podem passar até 6 semanas sem ter consulta de pré-natal. Então às vezes a mulher vem para mim, por exemplo, com 6 semanas de gravidez, a gente faz todo o estudo, avalia tudo, a mulher está toda em perfeito estado de saúde, e aí, o que essa mulher vai fazer no mês seguinte no consulta de pré-natal? Se ela veio com 6, daí 4 semanas, que seria um mês, ela estaria com 10. Que diferença faz ela vir com 10 e ela vir com 12, por exemplo, onde eu tenho exames específicos para serem solicitados, para serem avaliados,
o ultrassom, por exemplo, morfológico de primeiro trimestre. Então, é muito melhor eu dar um intervalo maior, para que no final do pré-natal ela tenha menos consultas, com isso ela teve menos gastos, menos tempo, perdeu menos idas ao trabalho, porque eu tenho que pensar em tudo isso. Tem toda uma logística por trás. Então, quanto menos consulta eu tiver, mas que eu tenha um pré-natal adequado, melhor. Então, é muito importante que eu tenha essas consultas distribuídas de forma que eu tenha mais consultas no final do que no começo, eu tenho aí essa distribuição para apresentar. Agora, é importante dizer que, para mim, no pré-natal é fácil distribuir assim, porque a paciente que vem comigo em 6 semanas, eu solicito os exames e ela vai embora, faz os exames de pré-natal e me envia por e-mail ou por mensagem estes exames para uma análise prévia, através de uma teleconsulta. Porém, eu não consigo ter todos os detalhes de como essa mulher está naquele momento, se ela não tivesse passado por uma consulta previamente. Então, ela tendo passado por uma consulta, basta que eu analise os exames que eu pedi. Só que se eu deixar para avaliar esses exames 5 semanas depois, se ela tiver uma alteração de glicemia, se ela tiver uma alteração da tireoide, se ela tiver uma alteração da urina, por exemplo, eu vou demorar mais de 5 semanas para corrigir isso. Então, talvez, para quem não tenha um pré-natal onde o médico receba os seus exames de forma online, é importante que você tenha consultas mais cedo e não passe tanto tempo sem ter a próxima consulta depois da solicitação dos exames. E a saber, talvez seja interessante você marcar logo em seguida, uma semana depois, ok? Por quê? Porque assim você consegue apresentar o resultado dos exames para este profissional que está solicitando, ok? Bom, o que é avaliado nessa consulta de pré-natal? Eu preciso, além de toda a avaliação dos órgãos e sistemas desta paciente, além de eu avaliar coisas específicas trazidas através das queixas desta mulher, eu preciso avaliar obrigatoriamente em toda a consulta de pré-natal a pressão arterial da mulher, e aí vale chamar a atenção, a gente vai ter um módulo em que eu vou apresentar algumas dicas a respeito disso. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma posição adequada, uma maneira adequada de se medir uma pressão arterial. É muito comum eu ver, às vezes eu estou num pronto-socorro, por exemplo, com alguma paciente, e eu vejo, às vezes, a enfermeira, ou até médicos mesmo, medindo a pressão, e às vezes eles botam o aparelho de pressão, vai lá e aperta aquela bolinha, vai... enche tão rápido aquilo, apertando tanto o braço, que aquela medida da pressão que foi colhida ali, e abre também de uma vez, às vezes abre e vai tudo de uma vez, e solta o ar todo de uma vez, e aquele aparelho murcha rapidamente. Ou seja, existe técnica para medir a pressão arterial. Ela não pode ser medida de forma qualquer, enchendo rápido, esvaziando rápido, apertando demais o braço. Existe técnica para tudo isso. Então é muito importante avaliar de maneira técnica a pressão arterial para que eu tenha uma medida com precisão e de forma mais correta possível. O peso materno precisa ser avaliado para a gente ter uma ideia de como está a parte nutricional e metabólica. Eu tenho que ter uma ideia de como está o desenvolvimento do peso dessa mulher, para que ela não tenha uma perca de peso ou uma diminuição do peso ao longo da gravidez, né, intensa demais. Eu tenho ali uma medida adequada de ganho de peso materno ao longo da gravidez. Eu preciso avaliar como é que está o batimento cardíaco do bebê para eu ver a vitalidade do bebê, obviamente. Por quê? Porque através da vitalidade eu consigo saber que eu estou fazendo uma consulta de pré-natal. Se eu não detecto o batimento cardíaco do bebê, eu tenho que pensar que eu posso ter tido um óbito dentro intraútero e aí muda totalmente a rotina da minha consulta. Então eu preciso checar a vitalidade do bebê através da ausculta do batimento cardíaco do bebê. Ok? É importante a gente definir através de uma manobra chamada manobra de Leopold, onde eu consigo identificar o polo do bebê cefálico e o bumbum para saber a posição que o bebê está dentro do útero. Se essa mulher deseja um parto normal, é importante ela saber se o bebê está atravessado, se ele está sentado, se ele está de cabeça para baixo, e eu consigo isso através da avaliação física no pré-natal. Tá bom? E o pré-natal também é uma boa oportunidade desta mulher que às vezes tem anos que não vai ao médico, de como está o seu perfil vacinal, para a gente recomendar quais são as vacinas ideais para que esta mulher receba ao longo do pré-natal. Eu não coloquei aqui, mas eu vou citar. As vacinas, veja bem, é muito importante vocês saberem que existe o cartão de vacina do Ministério da Saúde distribuído por faixa etária. Então existe o cartão preconizado para criança, existe o cartão preconizado para o adulto. Então, nas vacinas que são feitas na mulher antes de engravidar, eu tenho uma gama de vacinas que podem ser checadas e serem feitas.
Alguma delas recomenda-se que você engravida só 3 meses depois, como por exemplo da rubéola. Porém, ela não pode ser feita com a mulher estando grávida. Então, quando a mulher já está grávida, que é o caso do nosso módulo 1, encontra-se com a mulher grávida já, no período já gravídico, essa mulher não pode receber todos os tipos de vacina mais. Então, ela só pode receber vacina de tétano, que é junto com a difteria, que a gente chama de DT. Ela vai receber com 20 semanas uma complementação desta vacina, que é a DTPA, que vacina contra a coqueluche. E ela vai receber também vacinas de gripe, a vacina de hepatite B e agora, mais recentemente, entrou a vacina de Covid, né? Então, essas vacinas serão feitas em todas as mulheres grávidas, recomendadas e orientadas em cada uma no seu respectivo período. A saber, somente a DTPA que deve ser feita no período acima de 20 semanas. As outras não têm um período ideal para fazer, devem ser feitas sempre. Bom, essa é uma tabela que determina qual o peso ideal para cada perfil de pessoa, para cada perfil, de acordo com o IMC, qual o peso ideal para você ganhar ao longo da gravidez. Mas é uma tabela que eu trouxe para criticá-la, porque veja bem, pessoal, pacientes de baixo peso, que são pacientes com IMC menor do que 18,5, elas podem ganhar ali em torno de mais ou menos 12 a 18 quilos na gravidez. Gente, 18 quilos é peso demais. Eu não consigo conformar com isso. Eu acho que de 10 a 12 quilos deveria ser mais do que suficiente para todas as pessoas, que dirá para pacientes que estão ali em algum quadro. Porque se ela tem baixo peso, ela pode ser que ela tenha algum quadro de desnutrição. Então ela não precisa necessariamente ganhar muito peso, ela precisa estar bem nutrida, correto? Olha as pacientes que são adequadas. Olha, IMC entre 18 e 24, e 24,9, né? Entre 18 e 25, vamos arredondar. Essa paciente, ela deve ganhar ali cerca de mais ou menos 400 gramas por semana, olha ali, hein? No segundo, terceiro trimestre, e um total de 11,5 a 16 quilos na gravidez. 16 é peso demais, não tem necessidade de uma mulher ganhar 16 quilos na gravidez. Ela pode ficar ali entre 10 e 12, 8 e 10, 8 e 12, por aí no máximo. Seria o ideal. Porém, o Ministério da Saúde faz essa tabela não é pensando em todos os critérios com detalhes. Ele pensa em um período, em uma faixa de risco de peso relacionado a algumas doenças. Então ele sabe que se você ganha, em caso você tenha um peso adequado, você ganha mais do que 16 quilos, só acima de 16 que você começa a ter uma alteração do risco de desenvolver doenças nesta gravidez. Então, teoricamente, você pode ganhar ali dentro dessa faixa entre 11 e 16 quilos sem ter um impacto sobre a sua saúde necessariamente. Porém, a gente acha que 16 quilos muito, a gente deveria ficar entre mais ou menos 11 e 12 quilos, 8 e 12 quilos seria mais do que suficiente para todo mundo.